Olá, tudo bem? Professor Paulo Torres aqui mais uma vez para a gente conversar sobre o processo civil brasileiro e dando continuidade àquela conversa que a gente já teve sobre as tutelas provisórias. Hoje a gente vai se concentrar em falar mais especificamente de uma delas, que é a tutela de urgência. Então, ao longo dessa nossa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a tutela de urgência, quais são os seus requisitos de concessão, como requisitar uma tutela de urgência, como ela se tramita ao longo de uma relação jurídica processual e, eventualmente, até mesmo como que ela pode ser revogada, né? Então, vamos relembrar? Olha lá para o quadro. Tutela de urgência é um mecanismo processual crucial voltado para a proteção imediata de direitos que podem ser comprometidos pelo decurso do tempo. Sua principal função é garantir que a demora na prestação jurisdicional não resulte em danos irreparáveis ou de difícil reparação. Então, olha para mim. Lembra o que a gente conversou da última vez? A tutela de urgência, ela serve fundamentalmente para duas coisas. Ou para que você possa antecipar a tutela do final do processo, né, o bem da vida que você está querendo tutelar ao final do processo, ou para que você consiga garantir, desde agora, que o bem da vida que você quer obter lá no final da relação jurídica processual vai estar à sua disposição quando você eventualmente se sagrar vencedor ou vencedora dessa relação jurídica processual, tá? Então, olha lá, a tutela de urgência pode ser entendida como um instrumento que antecipa ou resguarda o direito da parte antes do julgamento final, servindo como um meio de assegurar a efetividade e a justiça no processo. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 é a base legal da tutela de urgência e estabelece que essa tutela pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ok? Então vamos lá, prestando atenção aqui. O que acontece? Quando a gente está falando de tutela de urgência, a gente tem elementos necessários que precisam ser demonstrados de forma inequívoca para que ela possa ser conferida, para que ela possa ser deferida naquele momento. Porque vocês devem lembrar, a gente falou no nosso último encontro que essa análise que o magistrado faz nesse momento é o que a gente chama de análise perfunctória, uma análise superficial da causa. Então, assim, nesse momento, o magistrado não tem muitas informações sobre o processo, talvez ele tenha apenas a petição inicial e os documentos que foram juntados com ela, e ele já precisa decidir se, naquele momento, é necessário e se é também possível antecipar, por exemplo, os efeitos do que seria a tutela derradeira do processo. E se isso precisa ser feito para evitar que esse processo não se torne inútil, ou pelo perecimento do bem da vida que se busca proteger, ou porque desguarnecemos esse bem da vida e no final do processo ele não pôde ser executado, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a tutela de urgência ela pode ser pedida até mesmo na petição inicial, então antes da presença do réu na relação jurídica processual. E ela pode ser, inclusive, deferida antes da entrada do réu na relação jurídica processual. A gente vai chamar de tutela de urgência inaudita altera parte, ou sem a oitiva da parte contrária, quando a tutela de urgência é deferida antes mesmo que o réu ingresse na relação jurídica processual. E aí, vamos lembrar lá da nossa aula de petição inicial. Aliás, se você ainda não assistiu essas aulas, dá uma olhada na playlist do Que Concurso. A gente tem muitas aulas de processo civil que são importantes para que a gente possa encadear o nosso pensamento a respeito da processualística brasileira. Mas voltando, quando a gente entra com a petição inicial, o magistrado recebe a petição inicial e ordena a citação do réu. Essa é a ordem normal das coisas. Ocorre que, se na minha petição inicial eu fiz um pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, o magistrado vai, de plano, apreciar se naquele momento já estão presentes aqueles dois elementos que nós já falamos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja,
a fumaça do bom direito, a plausibilidade, verossimilhança do direito alegado e o perigo na demora, o risco ao resultado útil do processo. Se estiverem presentes esses requisitos, o magistrado pode, mesmo sem ter ouvido o réu falar, deferir a tutela e determinar que ela seja cumprida. E aí, vamos imaginar que essa tutela envolve, de repente, determinar que o réu, que é um plano de saúde, custeie a operação da parte autora. Sendo esse o caso, quando o juiz determinar a citação, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a determinação da citação propriamente dita. O que é a citação? Vamos lembrar, a citação é o ato processual pelo qual o juiz chama o réu a integrar a relação jurídica processual para participar das tentativas de composição, né? No processo civil brasileiro pós-2015, a gente não fala mais que o réu é chamado para se defender. Ele é chamado para tentar conciliar, para tentar resolver o processo, né? Mas junto com a citação, será emitido também um mandado de intimação do réu para que ele venha a cumprir a tutela deferida. Então, no mesmo momento que o réu está sendo chamado e avisado que contra ele existe um processo distribuído, ele também vai ser informado que neste mesmo processo já houve o deferimento de uma tutela contra ele e que ele já tem de imediato ou no prazo que o mandado expedido determinar, cumprir a tutela em questão. Aí você deve estar se perguntando, mas Paulo, como assim? O réu nem está no processo e ele já está sendo obrigado, já houve uma espécie de condenação contra ele, ele não tem direito de defesa? Tem, gente. Olha só, lembra que a tutela de urgência faz parte de uma categoria maior chamada tutelas provisórias. E essas tutelas provisórias podem ser revistas a qualquer momento durante a relação jurídica processual. Portanto, imagina que a parte autora apresentou uma petição inicial requerendo uma tutela inaudita altera parte e essa tutela foi deferida. O magistrado determinou a citação e a intimação para o cumprimento da tutela. O réu recebeu esses dois documentos, né? Tanto a citação quanto a intimação. E, ao receber, se manifestou em contrário senso à intimação para o cumprimento da tutela, apresentando os seus argumentos pelos quais aquela tutela não deveria ser deferida. O processo brasileiro, ele é fundado, né? Ele tem como base da sua execução o contraditório e a ampla defesa. Então, não seria razoável que a parte ré não tivesse a oportunidade sequer de se manifestar sobre aquela decisão judicial. E diante da manifestação da parte ré, o juiz pode sim rever a sua concessão de tutela e voltar atrás na antecipação, enfim, da tutela que foi deferida. Tudo bem? Vamos lá, então vamos olhar um pouco agora para as classificações dessa tutela. Olha lá para o quadro. A tutela de urgência, então, ela se divide em duas modalidades, a cautelar e a antecipada. Primeiro vamos falar da cautelar. A tutela cautelar tem como objetivo resguardar o direito ameaçado, garantindo a preservação das condições para que a decisão final possa ser efetiva. Então, gente, na tutela cautelar, eu não estou adiantando o provimento judicial. Eu só estou requerendo que o magistrado tome providências necessárias para garantir a efetividade daquela que virá a ser a tutela definitiva. Então, se eu estou requerendo a condenação do réu na entrega de um determinado bem e há um fundado receio de que esse determinado bem pode se deteriorar no curso do processo, eu posso requerer como medida cautelar que esse bem em questão seja cautelado em juízo ou que ele seja nomeado depositário para que o bem não pereça, enfim, não importa qual é a medida cautelar. A tutela de urgência de natureza cautelar, ela visa garantir a efetividade do provimento judicial derradeiro. Portanto, eu não antecipo os efeitos da tutela, eu simplesmente resguardo a tutela final. Ao contrário, a tutela de urgência de natureza antecipada, sim,
Se trata de uma antecipação daquilo que eu quero ao final do processo. Lembrando, eu posso querer mais de uma coisa e estar requerendo a antecipação apenas de uma parte da minha tutela. Vamos pegar aquele exemplo do plano de saúde de novo. Imagina que o cliente chegou no seu escritório falando que ele tem uma doença muito grave, precisa ser operado de imediato, há risco de vida envolvido e o plano de saúde está negando a ele o direito de ser operado. Em razão disso, você entrou com uma ação requerendo que o plano de saúde seja condenado na obrigação de realizar a operação do seu cliente e, por todos os transtornos, por tudo o que aconteceu, por toda a forma como o seu cliente foi tratado, você entendeu que também existiu ali dano moral indenizável. Então você está requerendo, além dessa obrigação de fazer, uma condenação ao pagamento de danos morais ao seu cliente. A operação, como a gente já falou, ela é urgente. O seu cliente está correndo risco de vida. Se ele não for operado agora, pode ser que todo esse processo não sirva para nada, porque se ele vier a óbito no curso do processo, tudo se perdeu. Então, com relação à operação, você pode requerer uma tutela de urgência de caráter antecipado. Agora, não faz sentido antecipar uma futura e eventual indenização por danos morais. Não há urgência. Por mais que haja plausibilidade e você consiga demonstrar essa plausibilidade, não há urgência. E para que a gente tenha uma tutela de urgência deferida, a gente precisa conjugar os elementos plausibilidade com o risco ao resultado útil, portanto, a urgência na concessão daquela tutela. Tudo bem? E é exatamente isso que a gente fala que são os requisitos de uma tutela de urgência. Olha lá para o quadro. Probabilidade do direito. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, que implica na apresentação de provas suficientes que convençam o juiz da existência do direito material alegado. Lembrando, não precisa de prova plena, mas sim de indícios de verossimilhança das suas alegações. Paulo, eu estou com uma dúvida. Eu entrei com a minha petição inicial, pedi uma tutela de urgência inaudita altera parte, juntei alguns elementos probatórios que eu acreditava que eram suficientes para formar o convencimento do magistrado, mas ele ou ela não deferiu a minha tutela de urgência e determinou apenas a citação do réu. Eu posso, no curso da relação jurídica processual, reforçar os meios de prova de maneira a dar maior plausibilidade para o meu pleito e, nesse sentido, pedir a reconsideração da concessão da tutela? Pode, perfeitamente. A tutela, quando a gente pede ela antes, a gente vai falar sobre isso, ela tem esse caráter incidental, mas isso não quer dizer que a urgência não se agrave ao longo do processo. E assim como essa tutela pode, uma eventual tutela deferida, pode ser revogada porque os requisitos para sua concessão já não são os mesmos no curso do processo, o contrário também pode acontecer. Uma tutela negada pode vir a ser deferida porque a situação escalou de tal forma que o que antes não parecia urgente, agora parece. Então vamos lá. Falando em urgência, está lá o segundo requisito. Risco ao resultado útil, o perigo de dano, né? Além da probabilidade do direito, é essencial demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esse perigo pode se manifestar na possibilidade de que, ao final do processo, a decisão, que seja favorável, seja ineficaz devido ao decurso do tempo ou à mudança das circunstâncias. Se não tiver risco, não se fala em tutela de urgência. Porque, sem o risco, eu posso aguardar o final do processo para que a tomada de decisão se apoie não em uma cognição, não em uma decisão perfunctória, que só analisou superficialmente os fatos, mas em uma cognição exauriente, uma cognição que exauriu os fatos, os elementos da relação jurídica processual, produziu todas as provas necessárias, as analisou com a detenção e profundidade necessárias e entendeu que, aí sim, faz sentido conceder a tutela em questão. Então, quando eu estou falando de risco de dano, risco ao resultado útil do processo, é da urgência que eu estou falando, tudo bem? E como é que acontece a concessão? Bom,
A concessão, o momento da concessão vai depender do momento da requisição. A gente já falou sobre isso antes. Então, a petição inicial é o momento que inaugura a relação jurídica processual, já é um momento onde você pode fazer uso do pleito de uma tutela de urgência, tá? Então, lá nos pedidos da sua petição inicial, você pode pedir uma tutela de urgência, seja ela satisfativa, ou seja ela antecipada, ou seja ela cautelar, tá? Quando você pede isso com a sua petição inicial, quando a urgência é contemporânea ou até mesmo anterior à propositura da ação, a gente fala que essa tutela cautelar tem natureza antecedente, porque ela antecede a propositura da ação, tá? E aí ela pode ser deferida de imediato, com o próprio recebimento da petição inicial, ou o juiz pode entender que ele vai aguardar o réu se manifestar no processo para depois ele poder efetivamente decidir sobre a tutela de urgência, tá? Já a tutela incidental, ela decorre do processo. O próprio processo caminhando faz parecer, demonstra para o magistrado que há um risco ao resultado útil daquele processo. Portanto, a qualquer momento, por simples petição, a parte interessada pode requerer uma tutela de urgência. Não é preciso aguardar nenhum momento específico da relação jurídica processual. Basta atravessar uma petição com um pedido de tutela. Tudo bem? Vamos falar sobre a estabilização da tutela, que é uma questão bastante interessante trazida pelo Código de Processo Civil de 2015. A tutela de urgência, ela tem, como a gente já falou, uma natureza provisória. A ideia é que a gente ainda está discutindo quem tem razão e em que medida cada uma das partes tem razão nessa relação jurídica processual. Portanto, é de se esperar também que o objeto dessa tutela seja controvertido. Ocorre que o Código de Processo Civil trouxe uma oportunidade de que um objeto, uma tutela que seja objeto de antecipação, que seja objeto de apreciação pelo magistrado, que não seja satisfatoriamente obstada pela parte contrária, pode sofrer o que a gente chama de estabilização. Olha lá o artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Ou seja, se eu tenho um processo que objetiva uma única tutela, contra essa tutela não for oposto nenhum recurso, deferida naturalmente, né? Contra essa tutela deferida, não for oposto nenhum recurso apto a ensejar a reforma da decisão por parte do réu, que é o paciente dessa tutela, dessa decisão, nesse caso, a gente vai tornar uma tutela provisória algo definitivo, por entender que ela é incontroversa. Ora, se eu tenho uma ação que tem como objeto uma tutela, essa tutela está sendo antecipada para o momento presente, e a parte ré, que deveria se insurgir contra essa decisão, se acomoda e se conforma com a natureza dessa decisão, então, nesse caso, a tutela que outrora era provisória torna-se definitiva, ok? E aí, a ideia da estabilização é justamente para garantir uma maior celeridade, uma maior efetividade da relação jurídica processual. Se não há nenhum tipo de óbice da parte ré a cumprir aquela decisão judicial, não faz sentido que essa relação jurídica se alongue para muito além daquele momento, ok? É possível, no entanto, que em algumas circunstâncias, embora haja plausibilidade do direito, embora haja um risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela propriamente dita também traga algum risco. E aí, nesses casos, é possível que o magistrado condicione o deferimento da tutela ao que a gente vai chamar de contracaução. Dá uma olhada lá na tela, ó. O parágrafo 1º do artigo 300 do CPC autoriza o juiz
a exigir caução real ou fidejussória como condição para a concessão da tutela de urgência. Essa caução, chamada de contracautela, serve como garantia de que a parte beneficiada pela tutela ressarcirá eventuais prejuízos à parte contrária, caso a decisão final seja desfavorável. A contracautela é uma medida prudente para equilibrar os riscos de uma decisão liminar que, por sua própria natureza, é tomada sem um exame aprofundado do mérito. Então, olha para mim. Eu estou pedindo que o meu cliente seja operado pelo plano de saúde. Uma vez que seja deferida essa tutela de urgência de natureza antecipada, o meu cliente vai ser submetido à cirurgia. A gente fala muito em possibilidade de reversão da medida quando a gente fala em concessão de tutelas de urgência, né? Em outras palavras, aquilo que está sendo concedido no momento deve ser passível de desfazimento para que o magistrado possa conceder essa tutela em caráter provisório. Ou seja, ele está concedendo porque o exame naquele momento indica que muito provavelmente essa é a decisão ajustada a ser tomada, porém, ele sabe que se essa situação se modificar no curso do processo, ele pode voltar atrás e desfazer o que foi feito. Mas nem toda tutela tem um desfazimento tão simples assim. Pensando nessa tutela da operação, não é como se o nosso cliente, que teve a tutela deferida, que foi operado, diante de uma reversão da situação e negativa da tutela, fosse ser desoperado. Não, então volta ele para a mesa de operação e a gente vai tirar a prótese que colocou, a gente vai botar de volta o órgão que foi extirpado, enfim, isso não acontece, seria um absurdo. Então, para que a gente possa garantir a reversibilidade da medida, o juiz pode exigir uma caução, ou seja, olha, tudo bem, a gente não tem como desoperar o cliente, mas a gente pode pedir que ele caucione, que ele garanta o juízo, para que eventualmente, se lá no final do processo ficar demonstrado que ele não tinha direito de ser operado, essa caução sirva para recompor o prejuízo causado ao réu pelo deferimento de algo que, de outra forma, não deveria ter sido deferido. Tudo bem? Revogação e modificação. É aquilo que a gente já falou ao longo dessa nossa aula, nós vamos consolidar o entendimento. A tutela de urgência tem natureza provisória, senhores. Portanto, a situação pode e deve ser permanentemente revista ao longo da relação jurídica processual. Bora lá para o quadro. Artigo 296 prevê que a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante de novos elementos que demonstrem a necessidade da alteração da decisão anterior. A revogação ou modificação pode ser solicitada pela parte contrária ou decidida pelo juiz de ofício, garantindo flexibilidade necessária para que a tutela de urgência se ajuste às circunstâncias mutáveis do processo. Então, quando o juiz percebe que as condições que determinaram a concessão já não são as mesmas, ele pode ajustar o deferimento dessa tutela para mais e para menos, tá, gente? É possível que uma cautela que tenha sido tomada no início do processo de maneira muito singela, de maneira muito tênue, se mostre insuficiente para a garantia da eficiência da decisão judicial derradeira e o magistrado acabe reforçando essa cautela, tomando mais providências jurídicas para garantir a dignidade da justiça, tudo bem? Vamos ver como é que isso está sendo cobrado no dia a dia dos concursos? Olha lá para a tela. Concurso para procurador legislativo. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à tutela de urgência. Alternativa A. A tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Alternativa B. A tutela de urgência, de natureza antecipada, será concedida ainda que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Alternativa C. Independentemente da reparação por dano processual, a parte não responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversária se a sentença lhe for desfavorável. Alternativa D. A concessão da tutela de urgência não cabe ao juiz. Para a concessão da tutela de urgência, não cabe ao juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Essa também está fácil, né? De baixo para cima, a letra D contraria
expressamente o Código de Processo Civil, porque a gente sabe que pode ser, sim, requerida uma caução real ou fidejussória. A reparação do dano processual pode ser, sim, determinada, e o prejuízo causado pelo indeferimento da tutela derradeira em detrimento da medida da tutela de urgência que foi deferida no curso do processo é uma realidade, então eu posso ser obrigado, sim, a recompor o prejuízo. A tutela de urgência vai ser concedida ainda que houver perigo de irreversibilidade da medida? Não, a não ser quando o juiz entender que, olha, há um perigo de irreversibilidade da medida, mas eu vou solicitar uma caução para compensar essa irreversibilidade. Então, a alternativa B também estaria incompleta, deixando como correta apenas a alternativa A. A tutela pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia, né? Após ouvir as partes, o que pode acontecer até mesmo em uma audiência de justificação. Isso era o que tínhamos para hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e até a próxima.